É, agora a gente também tem que considerar, levar em conta a possibilidade desse esporte, do esporte ser importante ou não na vida das pessoas, ser útil ou não. Ou seja, as pessoas passam, elas não passariam bem sem o esporte? Não sei, talvez sim, talvez não. Eu particularmente acho que não. Eu acho que o esporte é importante. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos da Criança, o comitê especial que tratava do assunto de proteção à infância considerou que para uma criança ser protegida, ela precisaria de brincar. Então, o esporte tem que ser uma brincadeira para a criança. Por exemplo, a criança não, segundo a ONU, segundo os comitês internacionais de defesa da criança, ela tem que ser defendida de várias maneiras. Uma delas é o esporte em forma de brincadeira, né? Ou seja, ele seria indispensável. Por que ele é indispensável à proteção da criança? Que, inclusive, é a parte que mais interessa no esporte, para mim, né? O esporte, ele é uma maneira de uma criança viver e aprender sem as obrigações adultas. No esporte, a criança, por exemplo, uma criança precisa aprender matemática. E ela tem uma enorme dificuldade na escola de aprender matemática. É tão difícil que poucos de nós aprendemos matemática. A população do mundo não sabe matemática. Eu considero, e a sociedade considera, que é importante aprender português. Ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, aprender inglês. Mas nós não aprendemos português ou inglês o suficiente para lermos e interpretarmos bem as coisas, né? Nós somos analfabetos funcionais de maneira geral. Mas se a gente transformasse o português e a matemática em criança, as crianças brincariam com o português e a matemática. E elas aprenderiam o português e a matemática, e isso seria muito importante. As crianças precisam se socializar, né? Mas elas não podem se socializar com regras morais impostas pelos adultos, simplesmente. Elas não vão compreender isso. Mas se nós envolvermos as crianças nas brincadeiras adequadas, elas vão, brincando em jogos coletivos, aprender a se socializar. Elas vão aprender, por exemplo, a construir regras para poder viver em grupo. Elas vão aprender o valor das regras para viver em grupo. E elas vão, nesses grupos infantis, brincando coletivamente, elas vão construir uma moral de autonomia. Ou seja, uma moral compreendida. Uma moral que faz sentido para aquilo que elas estão vivendo. E não simplesmente aceitar uma moral imposta pelo adulto, que ela obedecerá por medo de punições, mas que não compreenderá. Uma moral para uma sociedade democrática tem que ser uma moral construída desde a infância. Uma moral em que as pessoas construam regras e entendam a importância daquelas regras para viver coletivamente. Regras que são necessárias e não regras engolidas, simplesmente. Então, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista, por exemplo, intelectual, né, do pensamento, a criança envolvida em jogos que façam sentido para elas, desde que o adulto não resolva os problemas para as crianças, elas terão que resolver problemas. Porque o jogo, ele coloca para a criança uma regra, entre tantas, muito elementar. Ou a criança que está jogando resolve os problemas do jogo, ou ela não jogará, né? É simples assim. Ou vocês resolvem os problemas do jogo, ou vocês não jogarão. Qualquer que seja o problema, futebol, pipa, bolinha de gude, casinha, comidinha, todos eles têm regras. E essas regras, elas impõem determinados problemas que têm que ser superados. Quem está brincando se depara com problemas a cada instante. Se os adultos apenas orientarem e não atrapalharem, eles conduzirão a criança no jogo por caminhos corretos,
para que a criança possa lidar bem com seus problemas e resolvê-los. Isso significa aprender a pensar melhor. Então, intelectualmente, elas também se beneficiarão, além de se beneficiarem moralmente, socialmente. Por exemplo, quer ver uma questão muito interessante que o esporte coloca para a criança? A questão do gosto, a questão estética. A gente quase não percebe, mas as crianças avaliam muito o desempenho, bom ou mal, nos seus jogos, pelo gosto, pela estética. Uma criança sabe que determinados gestos são eficientes e outros não. Não por coincidência, embora a criança não reflita sobre a questão da estética, não por coincidência, os gestos mais eficientes são os gestos mais bonitos. Na bolinha de gude, sem dúvida, os gestos mais bonitos para segurar a bolinha e soltá-la são muito mais bonitos que os gestos ineficientes. Na hora de empinar uma pipa, o gesto solto do braço e dar os tranquinhos na linha são muito mais bonitos e eficientes do que os gestos duros, rígidos, grosseiros, que são gestos de empinar mal a pipa. Peão, futebol, não por coincidência, em todos os esportes, os gestos mais bonitos são os gestos mais eficientes. A criança, sem refletir sobre estética, ela sabe disso e sabe fazer essa avaliação. Eu fui uma criança que foi educada nas brincadeiras de rua e hoje, refletindo sobre isso, eu sei que todos nós meninos avaliávamos se os outros meninos eram bons ou não nas brincadeiras pela beleza do gesto. Então, os meninos que jogavam bonito nos metiam medo. Na bolinha de gude, no peão, na pipa, no futebol, eles nos metiam medo, eles eram uma ameaça, eles podiam ganhar da gente. E os meninos que faziam gestos feios não nos preocupavam. Isso continua acontecendo em todos os grupos infantis quando brincam, né? Então, esteticamente, moralmente, socialmente, intelectualmente, motoramente, o esporte educacional em forma de brincadeiras beneficia o desenvolvimento da criança, né? Não é porque eu acho que é bonitinho, não é porque eu acho que é importante, é porque eu sei, né, por questões científicas, filosóficas, que o esporte, por todos esses argumentos, por todos esses motivos, beneficia o desenvolvimento da criança e do adolescente. E fortalecer uma criança de todos esses pontos de vista é proteger a criança. Então nós estamos afinadíssimos na Caravana do Esporte com o 7º princípio da Declaração dos Direitos da Criança, de proteger a criança através da brincadeira, através do esporte.